Cinemática, movimento uniforme, funções e gráficos. Movimento uniforme é um movimento que a velocidade do móvel se mantém constante. Então, por exemplo, fazendo uma linha aqui, indicando a estrada, onde aqui é o S, de posição em metros, dependendo do livro pode ser X ou D, e o móvel estava no tempo zero, na posição 540. Aqui está ele, o carrinho. Depois de 2 segundos, ele estava na posição 620. Com mais 2 segundos, ele estava na posição 700 e assim sucessivamente. O movimento que nós estamos estudando é uniforme, ou seja, os corpos mantêm a mesma velocidade sempre. Ou seja, é um movimento que não existe. Imagina uma pessoa andar sempre com a mesma velocidade. Não é possível. Mas vamos ao estudo. Primeiro, temos que enxergar a situação e visualizar matematicamente isso. Então, olha só. Para começarmos, vamos ver o tempo em segundos e a posição em metros. Quando o tempo era zero, o móvel se encontrava na posição 540. No tempo 2, ele foi parar na posição 620. No tempo 4, na posição de 700 metros. Muito bem. A velocidade desse móvel é variação da posição sobre o tempo. Distância percorrida sobre o tempo. Então vai ser assim: posição final, posição inicial, tempo final, tempo inicial. Sempre, em todas as circunstâncias, quem determina o sentido de qualquer coisa é o tempo. A única grandeza na física é que não pode retroagir. O tempo sempre é crescente. Então, eu vou encontrar a posição final aqui para substituir na formulazinha. A posição final vai estar junto com o maior tempo, escolhendo 0 e 4. Então a posição final é 700. Menos a inicial com o menor tempo, 540. Sobre 4 menos 0. Então deu 160, 40 metros por segundo, que é 160 dividido por 2. Ok? Observe. Mais 40. Mais 40 metros por segundo. Eu estou representando um movimento progressivo. Quando é que o movimento é progressivo? Quando a velocidade é maior que zero. O que significa dizer que o movimento é progressivo? Significa dizer apenas que o cara, no decorrer do tempo, se desloca no sentido crescente das posições. Apenas isso. Não é? Então, podemos ter também a função horária. Função horária das posições. Função horária das posições. Vamos entender. O que eu estou procurando então? Função é uma equação matemática que relaciona a hora, tempo, com a posição que o cara está. Essa função é desse tipo aqui. S que é igual SO mais VT. Então, esse SO agora não é aquele junto com o menor tempo. Esse SO agora, ele tem que ser junto com o tempo zero. O tempo zero é o tempo que eu comecei a estudar o movimento. O carro não estava aqui.
Mas quando eu comecei a estudar, ele estava passando por aqui. Então eu acionei o cronômetro. Então aqui é a posição inicial dele. Então a posição inicial é 540 mais a velocidade, que é de 40 metros por segundo, vezes o t. Essa aqui é a função horária. Essa é igual a 540 mais 40t. Não é? Então, o que ela está nos dizendo? Ela está nos dizendo que quando eu comecei a estudar o movimento, quando nós começamos a estudar o movimento, o móvel se encontrava na posição 540, a posição inicial dele, quando o tempo era zero, é a posição 540. E ele tinha velocidade de 40 metros por segundo. Então, para que serve essa função? Ela serve para eu encontrar a posição, estabelecer qual seria a posição do móvel em qualquer tempo. Tipo, tempo igual a 0 segundos. Vou substituir. S é igual a 540 mais 40 vezes 0. Então S deu 540. Aí estou voltando naquela tabelinha que eu tinha preenchido. Olha aí, a tabelinha. Não é isso? No tempo 2. Tempo 2 segundos, o cara estava na posição 620. Essa é igual a 540 mais 40 vezes 2. Essa é igual a 620. Tempo 4. Tempo 4 segundos, essa é igual a 540 mais 40 vezes 4. Essa é igual a 700 metros. Muito bem. Ok. Então, e como seriam os gráficos desse movimento? Primeiro, o gráfico V vezes T. Velocidade, sempre que aparece primeiro vai para a vertical, velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Tempo em segundos. Muito bem. Ficou um pouquinho torto, né? A velocidade vai ser 40. O móvel no tempo 0 tinha velocidade 40, no tempo 1 tinha velocidade 40, no tempo 2 tinha velocidade 40, no tempo 3, no tempo 4 tinha velocidade 40. Sempre quando nós tivermos um gráfico, nós vamos calcular duas coisas do gráfico. Primeiro, a área do gráfico. A área do gráfico é essa. Então, área, como é que calcula a área? Base vezes altura. Para eu saber o significado da área desse gráfico, eu vou pegar a base e vou multiplicar pela altura. A área desse gráfico vai ser velocidade vezes tempo, que corresponde a quê? Distância, não é? Então, se eu calcular a área do gráfico, eu vou ter a distância. Veja bem, voltando ao desenho original, de 0 até 4 segundos, o cara saiu da posição 700, saiu da posição 540 e foi até a posição 700. Ele percorreu uma distância de 160 metros. Quanto que é a área? 40 vezes 4, que corresponde a 160 metros, igual nós vimos na tabela. Muito bem. Agora, se eu fizer o gráfico posição vezes tempo, eu vou fazer o outro cálculo que eu aprendi a fazer usando o gráfico. Um cálculo é achar a área. Sempre quando eu tiver o gráfico, eu vou achar a área ou a inclinação do gráfico, né? Então aqui eu tenho que no tempo 2, tempo 4, tempo 0. No tempo 0,
o cara se encontrava na posição de 540 metros, né? No tempo 2, ele se encontrava na posição 620. No tempo 4, 700 metros. Então, a outra coisa que sempre a gente vai calcular nos gráficos é a inclinação. O que representa a inclinação de cada gráfico? Para calcular a inclinação, eu vou pegar ΔY sobre ΔX. Muito bem. Então vou dividir ΔY é o quê? ΔS sobre ΔT. Isso corresponde a quê? A velocidade. Esse gráfico, S por T, a inclinação desse gráfico representa a velocidade. Muito bem. Se nós pegarmos ΔY aqui, ó, escolhendo 2 pontos, escolhi esse ponto e esse, ó. O ΔY foi o quê? 700 menos 540, 160. Não foi? Esse é o ΔY. E o ΔX é o quê? 4 menos 0. ΔX deu 4. Então a velocidade do móvel é 40 metros por segundo. Observe. Nós estamos estudando um movimento uniforme. Então a inclinação desse gráfico não muda, porque a inclinação representa a velocidade. Olha o cálculo de velocidade que tínhamos feito antes. 700 menos 540, 4 menos 0. É o mesmo cálculo no gráfico. Ok?